Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, você, nosso amigo que também está nos acompanhando hoje, esse é o programa Atributos de Deus. Que bênção poder falar disso, desse tema. Já temos vários episódios, atenção, hein? Vários episódios gravados através do YouTube. Você pode pesquisar, deve pesquisar, porque são bênçãos, hein? São bênçãos profundas para o nosso coração e muito mais para obreiros que amam a Bíblia, que pregam nas igrejas. Eu tenho recebido aqui comentários de alguns irmãos obreiros que têm elogiado, falando: olha, pastor, que conteúdo, que aporte de revelações que nós podemos extrair, né, do programa Atributos de Deus. Glória a Deus, isso mesmo, faça isso mesmo. Estude, aprenda, divulgue, é uma grande bênção. Aliás, eu quero aproveitar essa introdução para pedir a você que é obreiro e principalmente a você que é pastor, que nos mande nos comentários do YouTube sugestões de tema, para a gente poder aqui desenvolver dentro desse trabalho Atributos de Deus. Muito bem. Hoje, queridos, nós vamos dar continuidade à história de José. Começamos no episódio anterior sobre a vida de José. Falamos de como começou, né? Tudo começou com o quê? Profecias, com sonhos que Deus deu ainda a José, muito moço, um adolescentezinho ainda, mas Deus fez promessas que perdurariam em toda a sua vida e que ele guardou no seu coração. Falamos de como os atributos do Senhor, né, o poder de Deus operou na vida deste servo. Falamos que ele foi rejeitado pelos irmãos, mal entendido, ele foi levado escravo para o Egito, praticamente, vendido. Ele esteve na casa de Potifar, um oficial ali de Faraó, e ali também ele foi injustiçado e enviado à prisão. Mas nós vemos em cada passo da vida de José, desse servo temente a Deus, obediente e íntimo de Deus, como o poder de Deus, como a sabedoria de Deus e a presença de Deus foram constantes na vida deste servo. Então hoje nós vamos dar continuidade. E eu quero novamente dar as boas-vindas aos pastores Josimar, pastor Arley, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Márcio, uma alegria estar aqui novamente. Paz do Senhor, pastor Márcio, paz do Senhor, pastor Arley. Pastor Arley, a história de José é tão rica, né, que nós tivemos que dividir em 2 capítulos. Exatamente. E nós finalizamos o capítulo passado falando do sonho que ele discerniu de Faraó. Faraó teve um sonho. E aqui então se inicia aquilo que foi o discernimento do sonho que José deu, dos 7 anos de fartura. Isso. E dos 7 anos de pobreza. E quando José discerniu esse sonho, Faraó colocou ele como governador e disse assim: olha, então quem vai administrar esse período que você profetizou vai ser você mesmo. Quem seria melhor? Se na sua vida, José, está o Espírito de Deus, não teria ninguém melhor para fazer isso. E outra coisa, só eu vou estar acima de você aqui, acima da sua cadeira, só eu. Você pode fazer o que quiser abaixo de mim. Era o primeiro-ministro do Egito. Era o primeiro-ministro do Egito. Muito bem. Nós temos aqui o tema, a história de José, capítulo 2. Eu gostaria que o ungido Josimar pudesse ler o texto base acerca da história de José. Está em Gênesis 45, verso 4 e 5. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Amém, glória a Deus. José, falamos no no episódio anterior, ele prefigura Jesus. Deus faz um paralelo da vida de José até em pequenos detalhes,
pequenos detalhes. É um estudo bíblico que está nos nossos seminários, com o título Jesus no Velho Testamento, e quando se fala de Jesus como homem, ninguém melhor que a história de José, né, para falar sobre a figura do Senhor Jesus, a tipologia do Senhor Jesus como homem no Velho Testamento. É um exemplo assim perfeito. Nós não estamos abordando isso hoje aqui, nós estamos abordando o servo José, como você, como eu, como os pastores aqui. A maneira como Deus, com seus atributos, interferem, né? Como Deus interfere com seus atributos na nossa vida. E o que é necessário para que, de fato, esses atributos possam interferir e alcançar vitória, como foi na vida de José, de desprezado, rejeitado, vendido, injustiçado a governador do maior império da época, o Império Egípcio. Muito bem, vamos à sequência, queridos. Pastor Arley e o Ginto Josimar. Quando José então chega a esse posto, o Egito já era um império, porque eles conseguiram captar e armazenar os recursos em grandes celeiros, conforme a orientação de José, né? Enquanto o mundo inteiro passa uma crise de fome, então eles levam as riquezas ali em troca de comida. Então, Josimar, inclusive, os habitantes de Canaã, os próprios irmãos que venderam, né? Venderam José para o Egito, agora também, o que houve ali? Muito bem, a fome ela atingiu a todos. E o local onde havia alimento era no Egito, sob a administração de José. Então, o pai, Jacó, deu uma ordem para os filhos para que fossem até o Egito em busca de alimento, porque só ali tinha alimento. E nós vemos que todas as etapas que José passou, as provas, as dificuldades, foi para esse momento. Então ele estava em destaque para que toda a terra e também a sua família agora também pudesse ter o alimento e ter o sustento. Então nós vemos ali a mão de Deus em todos os atos da vida de José e da vida de todos. Sim, é claro que o Senhor ali, né, pastor Arley, estava olhando para José, sim, mas também para sua família. Quer dizer, Deus usou um membro da família para trazer bênçãos também para os seus irmãos, para os seus pais, para toda a terra ali. Exatamente. Mas o que é importante lembrar é que no episódio 1, lá no início da vida de José, ele teve um sonho. Perfeito. Dos feixes, que o feixe dele ficava de pé e os outros se dobravam diante dele. Perfeito. E também das estrelas. E do sol, lua, estrelas. E 11 estrelas Exato. que se curvavam perante ele. Que era o pai, a mãe e os irmãos. Exatamente. Que era o pai, a mãe e os irmãos. Então nós vemos que essa profecia que foi colocada diante de José estava se cumprindo naquele momento, onde toda a família dele estava ali, mesmo ainda sem conhecer ele, ali ainda não foi, mas estavam aos pés dele, porque ele ali era o governador, o alimento estava na mão dele. Estou dizendo isso por quê? Porque tudo aquilo que Deus um dia promete para nós, Deus é poderoso para cumprir. Nada, não é? Lá no livro de Jó fala que nenhum dos intentos do Senhor, eles podem ser impedidos. Nada Sim. do que o Senhor um dia profetizou, falou, será impedido. E ali estava o cumprimento dessa profecia na vida de José, não é? Que ele estaria ali como centro, aquele que iria trazer o sustento para a família. Perfeito. E ele estaria ali recebendo essa bênção de Deus. Que maravilha. Observando a história de José, como falamos aqui, sob o prisma de o servo de Deus e sua família, Josimar e pastor Arley, será que Deus faz assim nos nossos dias? Será que Deus às vezes chama o mais necessitado, o menos provável de uma família, de uma grande família? Por causa das suas lutas, o Senhor traz para a igreja,
dá uma bênção para ele, dá um entendimento para ele, mas através dele, da sua fidelidade, Deus o usa para também atrair os seus irmãos e os seus pais? Deus, ele é onisciente, ele nos conhece, conhece a todos. E ele usa, sim, quem nós não escolheríamos para a salvação. Exatamente. E nos chama para que aqueles que estão próximos a nós, nossos familiares, nossos entes queridos, para que através das nossas vidas, esses nossos entes sejam abençoados. E uma coisa importante que toda essa bênção aconteceu devido à fidelidade de José. Exatamente. Ele não oscilou devido às circunstâncias. Ele teria motivos para argumentar, para reclamar. Não, a palavra não registra isso. Ele sempre se manteve íntegro, se manteve fiel e o resultado foi a bênção para toda a família. Isso é muito importante, pastor Arley. Esse entendimento que o Josimar comentou, do jovem, né? Entender que as coisas que Deus tem preparado para ele vão se cumprir na medida da sua fidelidade. Exatamente. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que caminham segundo o seu propósito. Então, quando ele fala todas as coisas, não é só coisa boa, as provas também cooperam. Fazem parte. Fazem parte. Então, José falou para os irmãos dele, olha, vocês intentaram mal contra mim, mas o Senhor transformou esse mal em bem para preservar a vida de vocês. Então, tudo aquilo que pareceu ser aos olhos humanos, não é? Mas tudo isso aconteceu com José, mas tudo aquilo cooperou para que todo o lar dele recebesse essa bênção. Exatamente. O que o pastor Arley está comentando aqui é que quando finalmente os irmãos de José chegaram, resumindo a história, sabemos que houve idas e vindas, em tudo isso há lições para tirarmos e principalmente há profecias, mas quando finalmente chegaram e eles não tinham reconhecido José. José estava diferente, né? E jamais esperavam que José estivesse vivo ainda, né? E José, em um momento especial, ele se revela dizendo, num lugar específico, mais íntimo, ele convoca os seus irmãos e diz, eu sou José. Então ele se revela aos seus irmãos e quando os seus irmãos recebem essa notícia, eles se quebrantam, eles choram em altas vozes, né? E se abraçam e ao mesmo tempo cai sobre os seus irmãos aquela culpa, aquele sentimento de remorso, de que nós desprezamos você, José, nós vendemos, nós lançamos na cova, mentimos para o pai e vê-lo assim. Então, aquele sentimento, né, é bem próprio de que quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e Jesus se revela ao nosso coração e o Espírito Santo, então, aí sim, como uma nova criatura, o Espírito Santo vem e revela que somos pecadores e nós temos até vergonha da nossa vida passada, confessamos, mas no caso de José, nessa hora é que José acalma os seus irmãos e fala aquilo que o pastor citou. Olha, Deus, não se preocupem, né? Eu estou aqui para o nosso bem, não só o meu, mas de toda a nossa família também. Tudo aconteceu debaixo de uma onisciência de Deus, de uma permissão de Deus. Até as coisas ruins, tudo isso Deus permitiu para que chegássemos a esse momento e a bênção de Deus nos alcançasse a mim e também a nossa casa. Interessante, pastor Márcio, que as provas que o servo passa, ela serve para amadurecimento. Então, José, no percurso, passaram-se muitos anos, mas o Senhor foi trabalhando isso na vida de José para que quando ele se deu a conhecer aos seus irmãos, ele exercesse ali o perdão. Falou, não, fiquem tranquilos. Então, as provas nos amadurecem quando nos mantemos em obediência ao Senhor. Então, os atributos de Deus na vida do servo, a onisciência, o Senhor conhece tudo, a onipresença conosco nas provas, faz com que caminhamos firme com o Senhor, sem oscilar.
E é esse o objetivo do programa, né, pastor Lei? Exatamente, conhecermos mais desses atributos. Aquilo que já foi falado no programa, quando você conhece o Deus que você serve, quando você conhece que a sua vida está nas mãos desse Deus, que tem poder para todas as coisas, que esteve sempre presente contigo e que sabe todas as coisas, você descansa nos cuidados dele. E você também consegue entender que não existe uma causa irreversível. Não há nada que esse Deus ele não possa fazer. Tudo ele cumpre. Nesse caso especial de José, o final de tudo foi uma família preservada. E nós queremos falar a todos aqueles que hoje têm lar dividido, tantas coisas assim, passando por um momento de prova, creia no Senhor, não é? Esteja crendo naquilo que foi um dia as promessas do Senhor, porque no final de tudo o que Deus quer é preservar a família e fazer com que a família esteja unida na presença dele. Amém. Eu me lembrava também, quando se fala das dificuldades, né, pastor Arley, pastor Josimar, nós nos lembramos que a fome que Deus permitiu, né, olhando o outro lado, olhando a casa de Jacó e seus filhos, Deus permitiu uma fome tão intensa e severa que eles foram buscar um recurso e chegaram até José. De uma maneira, Deus também operou. Nós estamos falando aqui da bênção na vida de José, mas você vê que Deus usou as dificuldades lá para mover aquelas pessoas para virem receber uma bênção. Eu vejo assim, queridos, que nós como servos de Deus, às vezes os nossos familiares passam por momentos de luta também. Às vezes fica sabendo ali de uma situação que não é bem o que nós esperávamos. É claro que a gente coloca os nossos joelhos para orar, pedimos para a igreja orar pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, familiares, mas na onisciência de Deus, o Senhor Todo-Poderoso, às vezes Ele está permitindo aquela situação inesperada para sensibilizar aqueles corações, para buscarem o Senhor. É difícil crer nisso. Mas os atributos de Deus nos fazem assim. A fé nos faz assim. Quando você crê e entende que Deus está acima de todos os acontecimentos, bons e ruins. Às vezes, a notícia de uma enfermidade tem a ver com uma futura bênção de salvação. Às vezes, um problema financeiro, Deus está sensibilizando aquelas pessoas de corações duros, né? Para atraí-los para a casa do Senhor, para ouvir uma palavra de salvação. Então você vê atributos de Deus aqui, não só na vida de José, mas na vida de todos, porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus quer que todos cheguem à salvação. Não é isso, pastor Arley? É isso mesmo. E é muito importante aquele membro que já aceitou o Senhor, você que no seu lar já aceitou o Senhor, creia que realmente o Senhor tem uma bênção não só para você nesse caminho, mas para todo o seu lar. E às vezes Deus nos usa assim de maneiras que a gente não entende, né? Eu queria contar a experiência só de uma irmã que ela casou recentemente, mas o pai dela veio para a obra quando ela era criança por um convite dela. O Senhor alcançou ela quando era criança, numa evangelização de crianças, ela convidou o pai, e o pai, no momento difícil, aceitou e se converteu naquele momento. Então, as circunstâncias que Deus ele usa para alcançar o nosso lar são diversas, mas a gente que recebeu a bênção do Senhor, temos que crer que Deus ele tem uma bênção não só para nós, mas para todo o nosso lar. Louvado seja o nome do Senhor. Explorando aqui um pouquinho mais sobre essa postura firme de José, como você disse, Josimar, ele teria motivos para reclamar, né? E o fato dele conhecer ao Senhor que ele servia, deu a ele a certeza de que aquelas promessas do passado iriam se cumprir na vida dele no futuro. Que bênção, né? Toda a trajetória de José não foi baseada nas circunstâncias que ocorreram. Perfeito. Mas sim na fidelidade dele ao Senhor. Exatamente. E que refletiram nele os atributos de Deus
E o que marca a vida do servo é o testemunho. Testemunhamos em palavras, mas as nossas atitudes, essas falam mais do que qualquer palavra. E isso marca famílias. Então, aquele servo que está caminhando, mesmo que sem expressar palavra alguma, o seu modo de viver, o seu comportamento, o seu falar, o trato com as pessoas, isso é um testemunho para aqueles que estão ao seu redor de que você é um servo de Deus e que você está caminhando em obediência. Perfeito. É uma evidência dos atributos de Deus na vida do servo. Perfeito. E quem serve ao Senhor, Márcio, ele não fica com traumas. José poderia ter muito trauma na infância dele, poderia carregar muita coisa, e nós vemos em toda a passagem que ele não tinha nada disso, mas o que estava sempre presente nele era um espírito excelente do Senhor, não é? Em todo lugar que ele ia, ali ele era colocado à frente de tudo, todos gostavam dele, não é? Todos gostariam de estar perto dele, então ele não carregou trauma nenhum, porque ele conhecia o Deus que isso é importantíssimo, né? Isso é importantíssimo. Isso provou também na história de José que dentro dos lares, independente da situação, pode haver perdão. Deus tem poder para ajudar. E José, ele nunca lançou na cara de ninguém aquilo que eles fizeram. Exatamente. Não é? José nunca disse ou citou o passado, não, daqui para frente vai ser diferente. Trouxe até eles para morarem juntos, para terem fartura, vamos viver todo mundo bem, porque vocês estando bem, eu estou bem também. Então, nesse sentido, a história de José também nos ensina muitas coisas sobre exemplos dentro do lar. Muito bem colocado, pastor Arley. Que bênção, queridos. Nós estamos tratando de vida real, né? Nós estamos tratando daquilo que acontece conosco. E, de fato, assim como José, o passado de muitos parece ter sido acidentado com perdas, com traumas, situações, né, profundas que marcaram, cicatrizes do passado, e isso para muita gente é um peso, para muita gente que se lembra, que carrega tudo isso, essas lembranças podem causar até um mal psicológico, né, no caráter da pessoa, causar até situações de enfermidades psicológicas. Mas o conhecimento dos atributos de Deus, saber que o nosso Deus, Ele tem toda a nossa história em suas mãos e que Ele tem poder para mudar a nossa história e da nossa casa. Glória a Deus. E que para Deus não tem cicatriz que Ele não faça desaparecer. Né? O nosso Deus, Ele é poderoso para transformar todas as coisas, para operar profundamente e dar nova vida. Através do Senhor Jesus, queridos, somos novas criaturas e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nós nos despedimos mais uma vez dos queridos. Muito obrigado pela participação. A paz do Senhor, Josimar. Pastor Márcio, pastor Arley. Senhor, pastor Arley. Paz do Senhor. Mais uma vez estamos encerrando esse episódio. Agora é o segundo episódio que finalizamos aqui da vida de José. Tratamos de uma maneira resumida, né? Não com a conotação profética, que é a mais importante para nós na nossa doutrina, mas sim falando do exemplo do servo José, que é um exemplo que serve para nós. Um homem que não teve vida fácil, não. Tiveram suas dificuldades, suas adversidades, não é? E coisas pesadas, mas ele suplantou tudo isso, sabe como? Crendo no Senhor, Deus dele, a maneira como Deus conduziu todas as coisas. E Deus não se revelou a José no início e no fim, não, no meio da caminhada, Deus ia falando, né? Falando, dando discernimento, dando sabedoria, certamente sonhos e sabedoria para viver e dizer assim, não, meu servo, você está sendo injustiçado, mas fique tranquilo que eu sou justo. Que bênção, né? Em vez de olhar para as circunstâncias, estava olhando para Deus, seu Deus. É o que nós devemos fazer muitas vezes.
Queridos, nos pedimos de todos irmãos, queridos irmãos de outras igrejas que estão nos acompanhando também, irmãos evangélicos, católicos, pessoas de todos os lugares têm assistido, têm gostado. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Até a próxima semana com os atributos de Deus. A paz do Senhor Jesus.